Vamos lá. Entre o volume e a intensidade e volume, que vai nos trazer coordenadas e capítulos históricos relacionados às ciências sociais e as suas consequências relacionadas às outras ciências, porque aonde é uma ciência social, há uma dimensão muito ampla entre as outras. Há um reconhecimento muito acumulado, nem que seja os meios de acetilcolina, os campos históricos investigativos evidentes, reminiscentes, ou seja, são documentos, articulações, artigos e fluxos históricos, cada ser que vai colocar, ou seja, vai ter denominar questões importantes ligadas à economia. Ok? Então, quando falamos sobre a educação física falamos sobre o quê? Sobre vários Barbosas da vida que aconteceu em nossa vida. É lógico que o Rui Barbosa sempre nos traz um campo epistêmico relacionado, ou seja, as inquietações, as excitações entre estímulos e respostas de ler uma leitura. Se eu vou ler, eu vou escrever. E se eu vou ler, eu vou absorver. E se eu vou ler, eu vou aprimorar. Se eu vou ler, eu vou treinar. E se eu vou ler, eu vou dizer. E se eu vou ler, eu vou escrever. E nessa somatória a gente lê, eu estou pensando, e nesse campo de diálogo, de sentir algo motivacional entre a escrita, eu vou escrever, e nos escritos que vão nos trazer umas informações que nos arrebatam entre instantes ou instabilidades ou estabilidades. Nos traz modos fluentes entre as teorias de vários filósofos que falam sobre os campos fluentes, né, que vai fluir entre, como eu já falei, desde o Bauman até outros filósofos, desde o surgimento acadêmico e a palavra academia, entre o corpo belo e o corpo feio, ou seja, o corpo feioso, o corpo escultural, o corpo extraordinário, o corpo, ou seja, que norteia entre o magro, o gordo, o pequeno, o grande, o médio, nos traz mecanismos entre tomadas ligadas à síntese entre o homem e a sua necessidade de dizer sim ou não na sua concepção de mundo. Ao meu ver, no latim já diz que o corpo como um todo, no latim ver. E se eu falo ver no latim já me traz uma condição acondicionada acadêmica, pois bem, nos traz institutos. E esses institutos nos traz histórias. Essas histórias nos traz processos. E esses processos são arquivados e anexados. E como nós, sendo professores, ex ou professores, porque o ex-professor é o maior pesquisador. Por que o ex-professor é o maior pesquisador? Porque ele teve experiência em quadra, em campos biodinâmicos, em pautas, ou seja, em situações constrangedoras que ele possa passar para alguém que possa perceber que está passando pela mesma situação em campos alternativos, ligado à medicina esportiva e etc. Essa compreensão entre o fenômeno espetacular entre o Coliseu, entre os espetáculos que ocorriam desde o Império Romano, desde as galáxias que ocorrem entre as teorias ligadas ao atletismo e à corrida de rua, entre as constelações teóricas, entre a visão e o processo e o sujeito, entre os patrícios, os cidadãos, que nos traz uma expressão entre o esporte, o boxe e outras legalias, ou seja, outras origens ligadas a outras modalidades por sequência. Ou seja, onde há uma frequência ligada a um treino, há uma ambivalência. E aonde há uma ambivalência, há um espaço. E aonde há um espaço, há um tempo. Ali aonde há um tempo, há um relacionamento social, um espaço que vai nortear no Brasil e no mundo todo. Pois bem, aonde há um domínio, há um treinamento.
E aonde há um treinamento, há um domínio. E esse domínio eu tenho que aperfeiçoar. Tem que haver técnicas treinando a cada dia gradativamente. É lógico que o ser humano, entre as suas percepções e perplexidades, nos traz um simbolismo do movimento. Mas podemos colocar a palavra simbolismo não com campo bipolar, porque a palavra simbolismo, até em dicionários, nos traz meios arcaicos, ambíguos, complexos na sua totalidade. Porque aonde eu estou, há uma ação comunicativa. Aonde eu estou, há um ser. Aonde eu estou, há uma existência. Aonde eu estou, vai ser algo que vai estar. O algo que vai estar, propriamente dito, vai ser uma concepção ligada à biociência e às perplexidades e traços entre os homens e mulheres e a sua particularidade. Particular, algo particular e concepção de mundo, entre interferências epistemológicas. Pois bem, entre alguns autores, como eu já citei aqui, o livro aqui, entre a educação física e sociologia, entre esse antropólogo, que ele estuda o esporte, não sei se ele está no Rio de Janeiro ou São Paulo, mas é desde Lisboa até aqui para nos trazer campos metódicos que possam haver intercâmbios ligados ao corpo e à sua somatória. O corpo e a bola e as modalidades. Nós podemos ver a bola de handebol, tem a sua diferença, mas tem uma circunferência. Podemos ver a bola de basquetebol, pode haver mais impactos, atrito, mas tem a sua circunferência. A bola de futebol e etc. Embora também a corrida também nos traz algo familiar, que humaniza todas as modalidades, que há o atletismo, tem que haver um movimento, uma ciência do movimento, uma introdução entre o fim e os seus meios. E os seus meios está ligado a um estado que vai intercalar um conjunto e prescrição de treino entre os campos metódicos. A importância, a relevância, a impotência, a importância nos traz práticas sociais, práticas corporais, modernas, pós-modernas, contemporâneas, passadas, que nos traz repertórios motores. Entre esse estilo motriz, nos traz o campo que de análise, é o que? Algo que vai pregonizar os campos objetivistas, ou seja, o corpo e a sua natureza, e a natureza e o seu corpo. Porque a natureza e o seu corpo, alguns dizem, mãe natureza, ou seja, mas a própria natureza não demonstra que tem um ser superior. Eu sei que a maioria das vezes tem os naturalistas, mas consequentemente ele vai entender que tem um ser superior que nos traz a naturalidade de acreditar em algo sobrenatural e místico, entre a pedagogia mística e misteriosa, que é o próprio corpo e a sua linguagem e sociabilidade. A linguagem nos traz discurso, a linguagem nos traz disciplina, a linguagem nos traz organização, a linguagem nos traz organização, e nos apropria propriedades entre a sua consubstância e entre ordens, entre currículos, caminhadas, trilhas, pistas, testes, que possam ser picos ou piques de corrida intervaladas, ou seja, em processos intervalados, entre pauses, depois volta, 50 quilômetros, ou seja, 50 traz algo já estimado grande, ou seja, 3 quilômetros, 5 quilômetros, e vai chegando gradativamente nos seus objetivos. Colocamos os ciclos periódicos como algo particular entre volume e intensidade. E essa percentagem entre o campo de intelectual e os seus frutos ligados ao pensar e o sentir, o agir, entre os seus frutos, entre a agilidade, nos traz uma necessidade entre a competição. Aonde há uma cooperação, vai haver uma necessidade. Não precisa liberar dopamina, não precisa liberar serotonina, não precisa liberar endorfina. Ela vai ser liberada, sim, nos extratos da liberdade, na expressão do corpo bioquímico que nós temos.
nessa linguagem e sociabilidade.